Bem, pessoal, nessa última aula, antes da gente ir, só uns últimos recados, tá? Primeiro, o júri ficou pro dia 28, provavelmente lá na sede, tá? Na semana que vem, não esse sábado, no outro, dia 12, tá? Nós vamos fazer, eu já falei com o dia 12, nós vamos ter aula de prática. Eu falei com a pessoa de psicologia e aí está confirmado. Dia 12, o pessoal que vai fazer o júri vai apresentar para os alunos, tá? Eles vão apresentar para os alunos, mais ou menos 30 minutos, e aí o pessoal de psicologia, junto com a gente, né? Os professores da prática, nós vamos auxiliar vocês a como se portar, como falar, tá? Diante de um público, tudo bem? Então, isso vai ser feito no dia 12, na próxima aula de prática. É interessante para quê? Existe a necessidade, né, de quem faz direito, sobre raras exceções, ter uma boa oratória, né? Eu passei para um concurso de analista, por exemplo, não vai utilizar tanto, né? Mas é interessante para que você aprenda a falar em público, caso você precise, né? Durante a pós-faculdade, como advogado, como eu quero ser promotor, quero ser juiz, há uma necessidade de você falar em público. Primeiro, concurso para juiz, promotor, delegado, esses concursos grandes, todos têm prova oral. Então você tem que ter uma boa oralidade, uma boa fala, né? E, por fim, os outros concursos sempre vai, mesmo como advogado, né? Você tem uma necessidade sempre de você fazer a alegação final oral, né? Tribunal do júri, para os que vão querer participar posteriormente. Então, são trabalhos muito bons, muito rentáveis, né, da advocacia, por exemplo, igual o Tribunal do Júri, que há necessidade dessa oratória. Tá? Dificilmente vocês vão formar em direito e não vão utilizar uma oratória ou falar em público para nada. Vocês vão aprender, pelo menos nas festas de fim de ano de família, a falar em público no seu aniversário, perder essa vergonha. Né? Então vai auxiliar também as pessoas que estão assistindo, porque vão ouvir as correções, tá? E vão poder melhorar naquilo que ele fizer, né, um interesse, tudo bem? A testemunha, ela é obrigada a comparecer? Eu posso falar, não quero ir, professor? Quero. Eu vi o crime lá, não quero ir. Não, ela é obrigada a comparecer, sob pena de condução coercitiva. Detalhe, tá? Eu paguei um Uber para poder ir. Porque eu não tenho um carro, peguei um Uber, aí eu levo o comprovante lá pro juiz e falo, juiz, eu tirei custo, tá? Nos custos das testemunhas, a parte que a rolou é obrigada a pagar, tá? Eu nunca vi, para falar a verdade, alguma testemunha utilizar isso, porque geralmente as pessoas já combinam e tal, a testemunha vai pela amizade, ou ela não tem ciência disso, mas a parte que a rolou, ela deve pagar, né, as despesas de condução da testemunha, tá? Se ela não comparecer, se o juiz decretar a condução coercitiva, ela tem que pagar os pagamentos da condução e até mesmo uma multa, possivelmente, tá? Pelo crime de desobediência poderá responder, porque ela foi intimada e deixou de cumprir uma ordem judicial, mas na prática a gente só manda buscar ela logo para ela falar e acabou, tá? É como se fosse um dever da pessoa que viu, né? De ir lá e depor e falar, etc. e tal, tá? A testemunha de outra comarca, sempre cai esse temazinho, testemunha de fora da terra, tá? Foi alguma doutrina aí que colocou esse nome de testemunha que é ouvida por mediante carta precatória, tá? Hoje em dia os juízes não estão utilizando mais essa carta precatória porque tem a facilidade, né, dos sistemas, principalmente com a pandemia, as audiências se tornaram muito eletrônicas, né? Então, eu mesmo, a maioria das audiências, eu prefiro nem ser de escritório. Porque você faz aqui com internet, com câmera, com minha luz que for, mas geralmente tem uma luz, tem, sabe? É bem mais prazeroso você não ter que ir para o fórum, ficar uma hora esperando a audiência. Se eu estou aqui esperando a audiência, eu faço outra coisa, né? Do que ter que ir lá e não ter o que fazer, tem que ficar lá esperando uma audiência, às vezes está atrasada, tá? Agora, em outras coisas é muito melhor presencialmente, por exemplo, Tribunal do Júri. Online não tem como, tá? Tem que ser presencial.
Tudo bem? Apresentação do rol de testemunhas. A acusação no oferecimento da peça acusatória, tá? Em regra, a denúncia pode ser a queixa-crime. E a defesa da resposta à acusação. Aqui nós temos a quantidade de testemunhas, tá? Comum ou ordinário, ou seja, a gente já vê procedimento na próxima aula, mas já adiantando. No procedimento ordinário, 8 testemunhas. Sabe como que eu decoro isso? Vocês nunca vão esquecer? Ó, deixa eu diminuir aqui. Procedimento ordinário. Começa com O, né? Ordinário. Faz um outro O embaixo. 8. São 8 testemunhas do procedimento ordinário. No procedimento sumário, a primeira letra também, o S, parece o quê? Um 5. Tá? Então, no procedimento ordinário, 8 testemunhas. No procedimento sumário, 5 testemunhas. Tá? No sumaríssimo, que é a Lei 9.099, 3 testemunhas. Tá? Lei de drogas, 5, júri, aí são mais específicos. Tá? Ordinário, 8, sumário, 5. No júri, a primeira fase, 8, segunda fase, 5 também. Vai modificar no sumaríssimo, que é 3, na lei de drogas, que é 5, tá? Mas aí são questões específicas. Decorou isso aqui, você não erra mais, tá? Ordem de inquirição. Houve primeiras testemunhas da acusação. Quem faz primeiras perguntas? Quem arrolou. Então, se o MP arrolou a testemunha, ele inicia as perguntas. Se a defesa arrolou a testemunha, primeiro ouve sempre as do MP. MP. Às vezes acontece o quê? A testemunha não vai, não consegue conectar a internet. Tá? Semana passada eu tive uma audiência que aconteceu isso. A testemunha está com câncer terminal. E aí ela juntou o atestado, né? A filha dela juntou o atestado. A filha dela é a vítima, né? Um caso de violência doméstica. E a filha dela juntou o atestado, a mãe está com câncer. E a mãe falou, não tem como minha mãe vir. Aí o MP, o que ele falou? O juiz falou, doutor, vamos. E aí o juiz pergunta, fala, doutor, é o seguinte, a testemunha de acusação ela não pôde vir nessa audiência. O senhor tem algum problema a gente ouvir as testemunhas do senhor primeiro? Aí eu falei, tem, doutor. Eu prefiro ouvir as de acusação. Se a defesa abrir mão, eu quero abrir mão. Aí eu posso, sem problema nenhum. O juiz ouve as minhas testemunhas e ouve depois as de acusação. Não façam isso como advogado. Por quê? Porque você não sabe o que a testemunha de acusação vai falar. Nesse caso, o que aconteceu? Tinham 2 testemunhas de acusação. Uma estava com câncer e a outra estava lá presente. Eu falei, doutor, eu não quero ouvir as minhas primeiras. Eu quero ouvir as de acusação primeiro. É teu direito. Eu falei, doutor, eu prefiro não. Prefiro ouvir primeiro as de acusação. Eu falei, tudo bem, doutor. Aí demorou um pouco. A filha entrou, que era uma das vítimas, que era a vítima, entrou. Só tinham 2 testemunhas, a vítima e a mãe estava com câncer. Aí eu falei, doutor, o juiz perguntou para o promotor, o senhor vai insistir na oitiva dessa mulher que está com câncer? Juntou o atestado? O promotor falou, não, vamos ouvir só a vítima então. Aí, para mim ficou bem tranquilo, porque a única que viu os fatos foi a sogra, que não gostava do cara, e aí ele fala que foi inventada a história. Eu não sei, não vamos entrar em detalhes, mas quem viu efetivamente, não foi agressão, nada, né? Foi só o cara que diz a mulher que chegou na casa badernando, gritando, não teve agressão, não teve nada. E ela foi lá e fez um boletim de ocorrência. Da sogra que não gostava do cara. Mas enfim, aí, como a mãe, o MP desistiu da oitiva da testemunha, a única testemunha que restou para o MP para comprovar os fatos é a mulher. E a mulher falou no depoimento da fase policial que estava dormindo na época dos fatos. Então, provavelmente vai conseguir absorver esse cara. Eu posso inverter? Posso, desde que a defesa concorde. Se a defesa não concordar, e eu já falo para vocês, não concordo. Fala, não, doutor, eu quero ouvir a acusação primeiro. Se o MP quiser desistir da testemunha, ele desiste. Ponto. Agora, se ele quiser ouvir, marca uma outra audiência para ouvir essa pessoa. Vai fazer o quê? Ela está internada, tá? Ou vamos pegar e vamos lá no hospital ouvir ela, que o juiz não faz. Geralmente ele adia a denúncia sem problema nenhum. Então, como funciona a testemunha? Eu arrolei e eu defesa?
Primeiro ouve as do MP. Quem faz primeiro as perguntas? O Ministério Público, depois a defesa e aí o juiz. Ouvimos todas as de acusação, passe para a defesa. As minhas testemunhas eu juntei. Tá, quem é ouvido primeiro? Primeira testemunha da acusação, depois a defesa. Como eu rolei as testemunhas, inverte. Eu pergunto primeiro, depois o promotor, depois o juiz ao final. Se o juiz quiser perguntar, geralmente ele não pergunta. Só se ele ficou com dúvida, alguma coisa, ele pega e faz a pergunta. Acariação, o que é a acariação? Tem uma testemunha falando que viu o cara atirar, outra testemunha que está falando que estava com o cara no mesmo horário no shopping comendo. O promotor falou, mas quem está mentindo aqui? O juiz fala, alguém está mentindo, porque um falou que estava quarta-feira assistindo o jogo do Corinthians com o cara lá no como é o nome dele? Vai no som. E o outro estava falando, não, doutor, eu vi a quarta-feira às 8 horas ele lá atirando. O que o juiz faz? Pega as duas testemunhas, coloca uma na frente da outra, dá uns tapas na mesa assim, sabe? Fala quem que tá mentindo aqui. Porque um dos dois tá mentindo. E quem me falar agora que tá mentindo, eu ainda vou perdoar. Mas se eu vou descobrir. Se eu descobrir, o negócio vai ficar feio. O juiz dá uma ameaçada, grita, fala que um tá mentindo e ele já tem prova, sabe? Dá uma cantada de galo para ver se um dos dois volta atrás. Tá? Pode ser vítima também, pode ser enfim, todos ali que fazem parte do processo, os ofendidos, tá? Não tem problema, eles podem sofrer acariação nessas situações. Tá bom? Beleza? Então, dado aqueles recados a respeito do Tribunal do Júri, façam o trabalho que eu enviei no grupo de WhatsApp e me enviem por e-mail, tá? Tem meu e-mail lá que eu mandei também, que é ptn@advpedrorocha.com.br. Pode mandar pelo WhatsApp, prefiro no e-mail, tá? Que é mais fácil, pelo WhatsApp já vem alguns alunos tirar dúvida e fica muito, aí se eu fico umas horas sem mexer no celular, fica muito lá embaixo, aí eu me perco, eu falo, depois eu respondo, se eles responder. Então, assim, às vezes, se eu não respondi, manda lá, ô professor, que aí sobe de novo e eu consigo ver, tá? Então, me mandem lá, ou presencialmente na semana que vem as respostas, tudo bem? Só o gabarito, não precisa copiar nada, tá? Lembrando, essas questões são da aula de prisão e da aula de competência. Para quê? Para que vocês exercitem essas aulas, exercitem as questões que caem sobre isso. Por quê? Porque estas questões cairão na prova. Principalmente prisões. Tá? Principalmente prisões. Então, se tem até semana que vem para fazer essas questões, deem uma lida em prisões, assistam a aula, porque é uma aula que cai muito, muito mesmo. Tá? Como a gente está meio apertado nos temas, eu tive que adiantar essas aulas online para facilitar para vocês estudarem, para a gente conseguir abordar outros temas. A gente tem que falar de procedimento, tá? Vamos falar de procedimento geral e vamos falar de procedimento do júri nas últimas aulas, beleza? Bons estudos a todos e até na semana que vem, quando o mundo estiver normal de novo. Abraço.